pouquinho de frio, né? Mas frio é bom. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre questões de ciência relacionadas com o Espiritismo. Mas para falar sobre isso daí, eu vou falar sobre um livro que foi escrito pelo Chico Xavier, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Tá? O livro se chama O Consolador. Vocês conhecem esse livro? Alguém já viu esse livro? Já leu? É um livro muito interessante, né? Essa capa é uma capa antiga, mas tem uma capa mais recente do livro. Mas para falar sobre o tema da palestra, eu preciso falar um pouquinho sobre esse livro. Tá? Então vamos entender um pouquinho sobre esse livro. Como começou a história do livro? Tá? Então, esse livro, Consolador, lá em outubro de 1939, há 80 anos, basicamente, um pouquinho mais, né? Então, o grupo espírita Luiz Gonzaga, que foi o grupo espírita praticamente que o Chico Xavier começou, né, lá em Minas Gerais, né, em Pedro Leopoldo. Então, o grupo espírita se reuniu e, juntamente com o Emmanuel, né, o Emmanuel fez uma proposta de um trabalho com o grupo espírita. Vou fazer uma proposta de trabalho com vocês. Então, o que o Emmanuel falou? A proposta era discutir temas doutrinários, trazer para o grupo espírita, né, novos ensinamentos, ampliar os conhecimentos do grupo espírita, trazendo temas doutrinários, baseando-se no Consolador que foi prometido por Jesus, né, que viria o Consolador. E veio realmente. Kardec trouxe a codificação. Mas aí o Emmanuel falou assim, mas eu quero trazer uma proposta de trabalho com vocês. Eu quero ampliar os conhecimentos deste grupo espírita. E de que forma? Eu quero ampliar o conhecimento de vocês, trazendo ensinamentos partindo do triângulo de forças espirituais. Eu já falei sobre isso aqui. Qual que é o triângulo de forças espirituais que se baseia na doutrina espírita? É a ciência, a filosofia e a religião, certo? Então, a ciência e a filosofia, nós vamos trazer conhecimentos de natureza intelectual relacionados aos temas da Terra. E a religião é o elo divino entre essas ciências que vai fazer com que esses ensinamentos possam trazer uma renovação espiritual para o homem, baseando-se nos conhecimentos da ciência, da filosofia e da religião, unindo esses três conhecimentos. Ok. Então essa foi a proposta do Emmanuel com o grupo espírita. Mas ele continua esclarecendo. Ele diz assim: podereis perguntar, sei que possamos nutrir a pretensão de vos responder com as soluções definitivas, embora cooperemos convosco com a maior boa vontade. Olha que interessante. Ele diz assim, vocês podem perguntar, mas não vou trazer soluções definitivas. E por que ele diz isso? Porque o Espiritismo não traz soluções. Quem busca a solução de problema no Espiritismo não vai encontrar. Então o Espiritismo não traz soluções, ele traz respostas para nós. E respostas, como o Emmanuel disse, que são dosadas de acordo com a evolução espiritual da humanidade. Não dá para falar tudo para a gente ao mesmo tempo, né? É como uma criança que entra na escola na primeira série. Ela vai aprender tudo naquela série? Não. É aos poucos, não é? A mesma coisa o Espiritismo para nós. Começou lá com Kardec e a doutrina vem trazendo ensinamentos para a gente. Então foi o que o Emmanuel disse. Então, não espera da gente solução definitiva com esse trabalho que a gente vai fazer. Mesmo porque o Espiritismo não é uma doutrina completa. O Espiritismo tem um caráter progressivo. Então, quanto mais a humanidade evolui, mais ensinamentos vão ser trazidos, cada vez mais complexos, porque aí vocês vão conseguir entender. Mais respostas virão
mais para frente. Então, por isso que não é definitivo. Aí o Emmanuel continua falando assim: aliás, é pelo amparo recíproco que alcançaremos as expressões mais altas dos valores intelectivos e sentimentais. E o que ele quis dizer com amparo recíproco? É como se o Emmanuel falasse assim: é só a gente que vai trabalhar? Não, vocês também precisam trabalhar. É necessário que haja uma cooperação entre nós aqui no mundo espiritual e vocês encarnados. O amparo é recíproco. A gente vai trazer respostas, mas vocês também precisam trabalhar. Certo? Aí, nessa proposta, o Emmanuel continuou falando. Ele diz assim: além do túmulo, o espírito desencarnado não encontra os milagres da sabedoria. E a gente tem esse grave defeito, né? Que achar só porque é espírito, sabe tudo, né? Mas não sabe. Foi o que ele disse. Os espíritos têm muito conhecimento, mas eles não sabem tudo, né? E ele diz assim: as novas realidades do plano imortalista transcendem aos quadros do conhecimento. Por que transcendem? Porque eles não sabem tudo, mas o que eles têm de informação é muito mais do que a gente sabe. Eles não sabem tudo, porque eles também estão aprendendo, mas eles sabem muito mais do que nós. Transcendem o nosso grau de sabedoria, conservando-se numa esfera quase inacessível das cogitações humanas. Por que quase inacessível? Porque nós ainda não temos parâmetros de comparação. Existem, como ele diz ali, ausência de comparações analógicas. Por quê? Porque esse é o único meio de impressão nesses valores materiais que nós temos. Então, quando eles trazem informações sobre o plano espiritual para nós entendemos conforme o nosso grau de comparação analógica. Então, por exemplo, nos filmes que se fazem, são feitos hoje em dia, né? Então, eles fazem filmes e mostram um plano espiritual para a gente lá, o nosso lar, mostram um umbral. Mas é o tanto de comparação que a gente consegue compreender. Pode ser que seja diferente ainda, né? Mas é o que a nossa inteligência compreende. Então é isso que ele quer dizer. As informações que eles trazem são tão complexas que muitas vezes fica difícil para eles encontrar elementos de comparação para mostrar para nós como que é. Então, o que eles vão trazer, meu Emmanuel disse, isso foi há 80 anos atrás, né? Quando foi para escrever esse livro. Então, o que a gente vai trazer vai ser dentro do que vocês conseguem entender. Então, ele diz assim: as comparações que nós vamos fazer, as respostas que nós vamos fazer, elas se restringem dentro dessas formas comparativas concretas do mundo material que vocês entendem. Eu li um livro que chama Violetas na Janela, da Patrícia. Alguém já leu? E lá ela fala de um aerobus, um ônibus que flutua. Então, para você ficar imaginando e comparando, às vezes é difícil para a gente, né? Materialmente, ter esse elemento de comparação para entender como que é lá no mundo espiritual, né? Por isso que o Emmanuel disse que a comparação, as respostas que eles iam trazer, estavam restritas aos nossos elementos materiais comparativos, tá? Isso foi em 1939, 1940. Aí ele continua dizendo assim: além do mais, né, ainda nos encontramos num plano evolutivo. Quer dizer, eles também estão evoluindo. Lá na eletricidade eles também evoluem, né? Isso quer dizer que eles se encontram lá num plano acima do nosso, mas eles ainda estão trabalhando. Por isso que ele fala: nós não sabemos tudo, mas o que a gente sabe, a gente vai ensinar para vocês, né? Então ele diz assim: sem que possamos trazer ao nosso círculo de aprendizado as últimas equações nesse
mesmo naquele setor de investigação de análise. Então, essas últimas investigações que eles vão trazer, iam passar o conhecimento dos espíritos, que para nós encarnados ainda era desconhecido, mas que eles já sabiam, mas que existia muito mais coisas, né? E por quê? Por que eles falaram isso? Porque ainda nós não temos condições de aprender tudo sobre o plano espiritual. Isso há 80 anos. Hoje nós já sabemos um pouco mais, mas ainda tem muita coisa que nós não sabemos, né? Então ele diz assim: é por essa razão que somente poderemos cooperar convosco sem a presunção da palavra derradeira. Então, mesmo naquele trabalho, ele diz: não é a palavra derradeira, é tudo que a gente vai passar aqui não é definitivo. Aliás, no Espiritismo, nada é absoluto, nada é definitivo. Tudo é passível de mudança, de progresso, de evolução. É para isso que a gente está trabalhando, né? Então, Emmanuel finalizou assim, ele diz: considerada a nossa contribuição nesse conceito indispensável de relatividade. Qual que é esse conceito indispensável de relatividade? Sempre o Espiritismo vai usar essa relação: ciência, filosofia e religião. Nunca só religião priorizando, ou nunca só ciência, mas vai usar as três. Sempre esse conceito, certo? Então ele diz: buscaremos concorrer com a nossa modesta parcela de experiência. Olha só, e eles ainda se colocam numa condição de modesta parcela, de tão humilde que eles são, né? Os espíritos. E aí é que vem a parte mais interessante, que muitas vezes cria um pouco se diz assim, as pessoas, né, fazem sempre isso. Eles dizem assim, ó: sem nos determos no exame técnico das questões científicas ou no objetivo das polêmicas da filosofia e das religiões, sobejamente movimentado nos bastidores da opinião. E é sempre assim. Então ele diz assim: a ideia aqui não é discutir as questões, a ideia não é trazer polêmica. O que nós vamos trazer para vocês são os conhecimentos do mais alto. Vocês vão perguntar e nós vamos responder. A partir daí, quem tiver fé, acredita. A gente não veio para trazer polêmica, não veio para discutir nem para rebater. Nós vamos trazer conhecimentos, né? E aí diz assim, ó: e por que eles não vão debater nem fazer polêmica? Para considerarmos tão somente a luz espiritual, que era isso que eles queriam. Considerarmos essa luz espiritual que se irradia de todas as coisas e o ascendente místico de todas as atividades do espírito humano dentro da sua abençoada escola terrestre. Porque aqui é uma escola para nós, né? E nós estamos aqui sob a misericórdia de Deus. Então, qual que era o objetivo do trabalho que o Emmanuel trouxe? Trazer a luz espiritual e aprendizado aos homens. Só isso. É como se o Emmanuel falasse assim: a gente não quer discutir, nós não viemos debater, não veio ir contra opiniões. Não, nós viemos trazer conhecimento. Vocês vão perguntar e nós vamos responder. É isso que vai ser. Assim surgiu esse livro, O Consolador, um livro com 411 perguntas e respostas. É muito interessante, porque tem a pergunta e logo tem a resposta. Parece com o livro dos Espíritos. E aí esse livro, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a parte da ciência, dividida em 5 ciências: as fundamentais, as abstratas, as especializadas, combinadas e aplicadas. E vai explicando um pouquinho de cada uma a participação dessas ciências no plano espiritual. Como que o plano espiritual utilizou essas ciências na Terra. É muito interessante. A segunda parte é da filosofia, que fala sobre vida, sentimento, sobre cultura, sobre iluminação e evolução. E a última parte
é a da religião, que fala sobre o Velho Testamento, fala sobre o Novo Evangelho, sobre amor, sobre Espiritismo e sobre mediunidade. Quem tiver oportunidade, leia. É um livro de 80 anos, mas parece que foi escrito ontem. Todas as respostas lá, né? Mas o que interessa para nós? Falar sobre o Espiritismo e a necessidade da ciência, que é a primeira parte do livro. Então, logo na primeira pergunta, diz assim: tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Essa é a primeira pergunta. Por isso que eu quis fazer essa palestra. Então, o que o Emmanuel responde? Ele diz assim: essa necessidade de modo algum pode ser absoluta, porque nada no Espiritismo é absoluto, tudo é relativo, certo? Mas ele diz assim: o concurso científico é sempre útil quando ele nasce do que? De uma consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Então a ciência é necessária, mas é preciso ter o quê? Uma consciência esclarecida e sinceridade no coração. Ou seja, a ciência é sempre útil para o homem, né? Mas é preciso ter consciência do que se faz, porque senão o que vai se fazer? Vai usar a ciência para o mal, né? Tem que utilizar a ciência para o bem, para o progresso da humanidade. Então, a ciência é necessária para o progresso, mas é preciso ter consciência para utilizá-la. O Emmanuel esclarece assim, importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no seu papel de comparsa da tirania da destruição, que na verdade é isso que a ciência está fazendo, tá? Com essas guerras e as bombas, né? Ela tem absoluta necessidade do Espiritismo. Quer dizer, quem tem necessidade de quem aí? Né? Então, por que a ciência tem tanta necessidade do Espiritismo? Por que a ciência precisa mais do Espiritismo do que o Espiritismo precisa dela? Por causa dessa finalidade divina do Espiritismo. Porque é ele que ilumina os sentimentos. É ele que traz a melhoria das características morais do homem. Então, se a ciência não quiser se tornar uma vilã e ser usada para o mal, a ciência é que tem necessidade do Espiritismo. Não o contrário, né? A ciência precisa aliar aos seus conhecimentos esses ensinamentos espíritas, para poder auxiliar a evolução espiritual de toda a humanidade, né? Porque aí dessa forma os homens vão elevar suas características morais. Então quem tem mais necessidade é a ciência que necessita do Espiritismo. O Kardec falou sobre a importância da ciência na Revista Espírita de 1864. Kardec falou, né, sobre a religião e o progresso. Foi o primeiro a falar da ciência. Então Kardec diz assim, pela revelação das leis de Deus, né, essas leis que regem, né, as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, né, por essas leis, o Espiritismo será um traço de união que lhes permitirá olharem-se face a face. Ele está falando da ciência, da religião e do progresso. Então o Espiritismo vai permitir que elas se olhem face a face, uma sem rir, a outra sem tremer. É pela concordância da fé e da razão que diariamente tantos incrédulos são trazidos a Deus. Então, o que Kardec quis dizer? Ele diz assim: a ciência não pode rir dos ensinamentos, não pode trazer descrença aos ensinamentos espirituais. Da mesma forma que a religião, que a fé, não pode tremer diante das descobertas científicas, né? Elas têm que caminhar juntas, né? Porque os ensinamentos, o Espiritismo
que fazem os ensinamentos da verdade divina. Então é necessário que haja respeito diante. Então, já em 1864, Kardec já falava sobre isso, que ciência e religião precisavam caminhar juntas, né? E aí Kardec diz assim, nessa revista: a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então não existe fé inabalável se você não tem conhecimento, se você não tem raciocínio sobre aquilo que você acredita, né? E é isso que o Espiritismo traz. Na segunda questão, diz assim, ó: se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Qual que é a ciência da vida? De que ele está falando? Está falando da biologia. Dessas 5 ciências fundamentais, o grupo espírita perguntou qual que é a principal. E aí ele dizia assim: a ciência da vida está no centro de todas as ciências. A biologia é a mais importante. E por quê? Porque a ciência da vida, ela traz nas suas profundezas a transcendência da origem. É ela que traz o Espírito de Deus, porque a ciência da vida fala do quê? Fala da gênese, fala da criação, fala de Deus, né? E a gênese de Kardec vem explicando muito essa questão da criação. É muito importante lá. Então a ciência da vida é a mais importante. O Emmanuel responde também, ele fala um pouquinho sobre a química, sobre a física, e aí ele diz assim: a química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, as relações entre si e suas propriedades, constitui a catalogação dos valores da ciência material. Então, por que a ciência e a física são importantes? Porque traz os valores da ciência material. Já a psicologia e a sociologia são importantes, por quê? Porque falam sobre os sentimentos, sobre esses problemas sociais, representam todas essas conquistas da ciência intelectual. Então, as 5 ciências fundamentais são muito importantes para se entender as questões espirituais. E nesse livro Consolador vem explicando até as questões sobre a criação do mundo e a participação da física e da química. É muito interessante se alguém tiver, né, a curiosidade de ler. Na questão 3, pergunta assim: no campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre. Então, o que a química auxilia o homem terrestre, né? No campo da química, por que ela é tão importante? E aí ele diz assim, ele fala assim: os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os fenômenos químicos. Isso é verdade, não é? Quando os cientistas começaram a estudar os fenômenos, eles já foram criados, já estavam lá, né? Eles sempre existiram desde outros tempos, afirmando essa inteligência superior, né? E o que eles fizeram? Os homens aí foram aprendendo todas as modificações com a química, né? Mas a química veio do quê? Da natureza. Eles aprenderam com quem? Com a natureza. E aí foram copiando as suas associações, foram desenvolvendo todas as associações e inventaram uma nomenclatura. Reduziram todos esses valores químicos a uma tabela, que é a tabela periódica, que é no primeiro, lá em 1863, tinha 63 elementos. Depois foi para 98, depois agora já tem 118, se não me engano. 118 agora, né? Então, mas... Não só isso, tem mais. Eles que... Ainda tem mais. Ainda tem mais. Que a gente não sabe, dá 400 e pouco. Então, é isso que o Emmanuel falou. Os homens não criaram os elementos químicos, eles sempre existiram, mas os homens foram aprendendo os elementos químicos. É como, por exemplo, o sódio, né? Faz parte lá da tabela, né? Tem cloro, tem sódio, mas quem criou o sal, o sódio? Quem criou isso daí?
né? O homem usou a química para a evolução, né? Aprendeu com a química que se misturar esse fermento com isso vai crescer o pão, né? Mas não foi ele que criou isso, os elementos já estavam lá, né? Ele só aprendeu com a natureza. Na questão, ele seguiu inventar essa nomenclatura, então ele reduziu esses valores na tabela periódica, mas ele esqueceu de onde veio tudo isso daí, né? Não foi o homem que criou. Sobre a física, ele pergunta assim, ó, as noções de física conhecidas pelos homens são definições reais e definitivas? Não, claro que não. Ele diz assim, ó, os homens possuem na matéria a conceituação possível que pode ser fornecida pela sua mente. Ele ainda não conhece tudo, né? Tanto que a gente vê cada coisa que acontece no mundo que a gente não acredita, né? Então, mergulhadas nas vibrações pesadas dos círculos da carne, que é onde nós estamos, as criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo em razão da escassez dos seus pobres 5 sentidos. Porque nós temos apenas 5 sentidos para entender tudo o que acontece no universo e a gente não consegue entender tudo. Eu sempre digo, eu aprendi, né, que nós somos a perfeição imperfeita de Deus. Nós somos a criação imperfeita de Deus, mais perfeita que Deus. E por que Ele nos criou tão imperfeitos assim? Porque se nós tivéssemos os sentidos muito mais aguçados, a gente não conseguiria viver aqui na Terra. Imagina se você olhasse. Lembra o Super-Homem? Ele não tinha visão de raio-x? Já pensou se a nossa visão fosse igual ao do Super-Homem? A gente ia viver vendo as pessoas por dentro, né? Vendo a pessoa sem roupa, né? Não pode. Então Deus criou a gente com uma perfeição possível de se viver aqui na Terra. Por isso que a gente não consegue entender tudo o que acontece aqui, né? Nós temos só essa conceituação possível, esses 5 sentidos. Então ele diz assim, ó, é por isso que o homem terá sempre um limite nas suas observações da matéria. Por isso que a gente não consegue entender tudo, né? Nessas observações da força, do movimento, por causa da nossa deficiência sensorial que nós temos, só esses 5 sentidos, também pela estrutura do olho. Já pensou se a gente conseguir enxergar tudo? Né? Não dá, né? Porque Deus delimitou essas nossas possibilidades. Só que tudo evolui. E hoje em dia, né, essa limitação já aumentou. Nós temos notícias, hoje em dia, de um 6º sentido. O que é o 6º sentido? Essa sensibilidade sensorial que nós chamamos de intuição. Hoje em dia, a ciência já aceita esse 6º sentido. Já estuda, inclusive, esse 6º sentido. E já se tem notícia de um 7º sentido. O que é esse 7º sentido? Ele se chama sinestesia. O que é sinestesia? É uma confusão neurológica provocada pela mistura de vários sentidos neurológicos. Então, por exemplo, assim, quando você sente o cheiro de alguma coisa e parece que vem o gosto na boca, isso é sinestesia, é um 7º sentido. Ou, por exemplo, assim, você ouve uma música e você tem saudade de uma pessoa, parece que eu estou sentindo até o perfume dela aqui, da pessoa. Então, esse 7º sentido, que é o sinestésico, é quando existe uma confusão neurológica e por causa de um sentido você consegue sentir outras coisas, né? Então, já se fala desse 7º sentido. Está vendo como a ciência evolui espiritualmente também, né? Sobre a psicologia, o Emmanuel diz o seguinte, perguntar, a psicanálise freudiana, valorizando os poderes desconhecidos do nosso aparelhamento mental, representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo?
Lá em 1940 foi perguntado, né? Então, existe uma aproximação entre a psicologia e o espiritismo? Aí o Emmanuel diz assim, e eu acho tão interessante a resposta que ele dá, ele diz assim, ó, essas escolas do mundo constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais. Lógico, psicologia estuda o quê? Psique, que tem tudo a ver com o espírito, certo? Então, essas escolas são grandes tentativas de aquisição das verdades espirituais. Mas o que acontece? Os seus mestres, com raras exceções, se perdem na vaidade dos títulos acadêmicos ou nas falsas apreciações dos valores convencionais. Aí vem lá, a pessoa faz uma grande descoberta psicológica e acha que a descoberta é dela. Igual os químicos, que acham que a química vem deles. Não, os elementos já estavam lá. A psique já existia, né? Então, muitas vezes, essa vaidade do ser humano coloca Deus em segundo plano, né? E esquece de aproximar essas conquistas psicológicas das questões espirituais, da espiritualidade, né? Então, existem grandes tentativas, mas se perdem nesse mundo de vaidade, né? Então, os preconceitos científicos, por enquanto, impossibilitam essa aproximação entre a psicologia e o espiritismo, o que é uma grande perda, porque a partir de quando a psicologia começar a olhar para os problemas da psique espiritualmente, vão começar a curar muitas loucuras e muitas neuroses, né? Que são, muitas vezes são problemas espirituais, né? Então, quando a psicologia entender que somente pela luz do espiritismo é que esses métodos psicológicos vão conseguir aprender muito mais sobre essa zona oculta, sobre a nossa psique, onde está lá nosso corpo mental, onde está o nosso espírito, né? Então, quando começar a entender que na esfera psíquica de cada um das experiências do passado, é lá que a gente traz as nossas dores de vidas passadas, os nossos resgates, né? Os nossos sofrimentos, que muitas vezes a gente não entende e acaba sofrendo mais e acaba entrando num estresse, numa depressão, numa neurose, né? Passando por problemas psicológicos. Sobre a sociologia, que são as cinco ciências fundamentais, diz assim, lá em sociologia, a desigualdade verificada entre as classes sociais no usufruto dos bens terrenos perdurará na época do porvir? Então perguntou 80 anos atrás. A desigualdade social, essas questões aí, né, de bens terrenos, vai continuar, né? A miséria para uns, riqueza para outros, essa desigualdade social. Aí ele responde, ele diz assim, a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação. Olha que interessante. Aquilo que nós olhamos como desigualdade, não é a desigualdade. É o resultado da nossa reencarnação. Lembra quando eu falei de determinismo? O que você fez numa vida passada determina o que você vai passar nessa vida, né? Então, a partir dessa verdade da reencarnação, o espírito tem a sua posição definida de regeneração e de resgate. Então, tudo que a gente passa, mas então tudo bem, a desigualdade social a gente tem que aceitar do jeito que é, né? É assim, então a gente tem que aceitar e tudo bem. Aí ele diz assim, nesse
caso, então, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Então, tudo isso que a gente passa, na verdade, é uma enfermidade do organismo social. E a gente passa porque nós temos que passar por essas provas. Mas isso não vai acabar. Pode acabar. Só quem pode acabar com isso? Nós mesmos. Só nós podemos acabar com a desigualdade social. Com essa enfermidade. A desigualdade é uma enfermidade do organismo social. Aí ele diz assim: cessar a causa patogênica. Qual que é a causa patogênica? Nós mesmos. Nós erramos, nós fazemos errado e aí nós nascemos para resgatar. Então, cessar a causa patogênica com a iluminação especial de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então, quando nós nos elevarmos espiritualmente e começarmos a melhorar, automaticamente a gente começa a reencarnar melhor também. E aí a desigualdade social vai diminuir. Porque nós estaremos trabalhando para melhorar isso. Então, quem é que cria a doença no organismo social? Nós mesmos. Somos nós que plantamos a desigualdade. Né? Então, a ciência da vida, né, precisa do espiritismo. O Emmanuel coloca assim, lembra que o livro foi escrito em 1940, ele diz assim, até agora a biologia estava encarcerada nas escolas materialistas, lá em 1940 era pior, né? Hoje evoluiu um pouquinho mais, né? Ainda era muito materialista lá em 1940, né? Mas nas suas expressões mais legítimas vai chegar um tempo em que ela vai evoluir para Deus. Vai chegar um tempo que a ciência vai falar assim, não, peraí, a gente só consegue até aqui, daqui para frente só Deus, né? O próprio Peter Higgs, lá que deu o Boston de Higgs, não sei se vocês se lembram da primeira palestra, quando eu falei sobre o Big Bang, a explosão de energia e tudo mais, que ele fez um estudo dos quarks para chegar no estudo das cordas vibrantes e tudo mais, e aí chegou num ponto que ele falou, agora não dá mais. E aí o cara que estudou o bóson de Higgs, né, das partículas, chamou essa partícula de partícula de Deus, que é o nome do livro. Porque da lá não dava para ir mais. E agora? Não tem mais como explicar. Né? Então é Deus. Então vai chegar um momento que toda a ciência da vida vai evoluir para Deus. Né? E aí os seus enigmas mais profundos, né, serão os mais nobres apelos à realidade espiritual de cada um. Né? E ao exame dessas fontes divinas da existência. Lá na parte da biologia, tem perguntas que vem explicando, inclusive, sobre teratologia. Teratologia é a explicação de nascimentos monstruosos, crianças com defeitos monstruosos. Então, é muito interessante. Né? Então, o propósito maior da biologia vai ser estudar a vida sob a luz dessas fontes da existência divina. Também fala sobre fé, eu vou um pouquinho mais rápido agora, né? Então pergunta assim, para definir o que é fé, né? Então ele diz que ter fé é guardar uma certeza luminosa em Deus no nosso coração. Mas é qualquer certeza? Não. É uma certeza que vai além da crença religiosa. Ter fé é ter a certeza em Deus que vai além da crença religiosa. E pode-se acreditar sem raciocínio? Não. É preciso que a gente saiba que a fé faz parte da crença, mas as crenças ainda são muito embrionárias. É preciso ir além, é preciso fazer um exame minucioso, como eu falei na primeira palestra do ano sobre o Conselho de Erasto.
é preciso ir além, né? É preciso duvidar, né? Fazer um exame minucioso. Essa dúvida raciocinada é uma base para a fé? Né? A razão é uma base para a fé? Então ele diz assim: toda dúvida que se manifesta num coração cheio de vontade, num coração que busca contribuir, né, para um esclarecimento, para um conhecimento, é elemento benéfico para a alma. Não basta duvidar, mas você precisa duvidar e buscar o conhecimento verdadeiro, né? Sobre o Espiritismo, ele diz assim, ó: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? E ele diz: não. Igual Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas o Espiritismo veio não para exterminar as outras crenças, mas para transformar essas crenças, né? Para tirar as concepções antigas e trazer novos ensinamentos, trazer para elas verdades imortalistas. Essa é a missão do Consolador prometido, é verificar todas as verdades junto das almas e não dos triunfos materiais. O mais importante está junto das almas, né? Então, esclarecer todo o erro religioso, onde quer que ele se encontre, é revelar a verdadeira luz através da razão, da ciência e da filosofia, né? Então, o Emmanuel termina dizendo assim, e eu vou pegar o que eu fiz na primeira palestra, porque eu acho que a gente precisa sempre ter isso no coração, né? O espiritista sincero, espiritista é aquele que segue a doutrina espírita de Kardec. O espiritismo, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, que é o mundo todo, é o templo do Senhor. É esse mundo que nós precisamos ajudar a regenerar. É nesse mundo que os homens se agrupam em vários departamentos, em várias crenças diferentes. Todos nós, cada um tem a sua crença diferente, mas o mais importante é a gente entender que só existe um mestre para nós, que é Jesus Cristo, e é a partir dos ensinamentos dele que a gente precisa ter a nossa certeza absoluta em Deus. Isso é ter fé, tá bom? Muito obrigada, a gente agradece imensamente